Falando de pop-up, ou janela modal, ou janela de diálogo, dentro do Proteus a gente tem essa opção de uma tela parecida com essa. Essa aqui que eu estou utilizando no exemplo é a MS Dialog. Ela tem as características de pegar as propriedades do sistema operacional, que eu estou usando o Windows, então a gente vê aqui que tem as características de uma janela do Windows, né? Uma coisa que é legal é que há outras classes que também fazem uma janela do tipo pop-up, modal ou diálogo. E a gente vai ver uma outra que é um pouquinho mais atual e tem umas propriedades diferentes. Até o visual dela é diferente. Bom, antes de começar a mexer no fonte, tem coisas importantes aqui que a gente precisa salientar. São os componentes visuais. Então a gente vê aqui uma classe aqui que instancia a janela. Aqui eu estou usando declaração de classe ou instância da classe explícita, ou seja, eu estou colocando aqui o new, o método de instância dela. E aí aqui dentro tem os parâmetros de dimensões, né? Tamanho, pixels inicial da tela, é, da distância do topo, pixels iniciais da tela, distância da lateral, altura, largura, título. Então aqui tem os dados da instância explícita do método. Também podemos ter a instância implícita, que seria uma instância, mas não usando o método de instância, Neil. Que é o caso do Sei, o msget aqui. O button também está explícito, né, usando o método de instância. E os mesmos parâmetros que a gente usa tanto num modo quanto no outro, os principais são os mesmos, que é inicial, né, pixels inicial da distância do topo da tela e a distância da lateral da tela, é, o tamanho desse objeto e quem é o pai dele, né, ou seja, onde esse objeto vai nascer, sobreposto ao qual objeto. E também parâmetros de execução, por exemplo, no botão a gente precisa que algo seja executado quando aconteça o clique. Aqui tem um parâmetro que vai orientar. Nesse outro modelo aqui implícito, a gente tem algumas ordens que a gente deve seguir para que funcione, né, os parâmetros. Então a gente inicia aqui com esse arroba e em seguida a gente coloca os parâmetros de distância do topo, que seria o primeiro aqui, e distância da lateral esquerda, que é o segundo. Isso aqui seria em pixel nesse exemplo, porque eu estou declarando aqui na mesma linha que vai ser em pixel. Tem outras opções. Em seguida, aqui desses dois primeiros parâmetros, a gente coloca qual que é o método que vai ser usado. Nessa primeira linha é o say, embaixo aqui está sendo o msget. O say é um label, vai apresentar somente uma string que eu colocar aqui após a informação do método que eu vou usar. O msget é um campo para receber dados, um input, né? Em outros sistemas se chama input. E depois do método de informar o método que a gente vai usar, a gente coloca uma variável que vai receber esse objeto, esse componente para ser referenciado. Então, se eu precisar usar qualquer coisa desse objeto e precisar referenciar ele, eu vou usar essa variável. Se eu precisar alterar um atributo dele, a gente vai ver também um atributo aqui que é legal, que é o toType, a gente vai usar dessa forma aqui, usando esse objeto que foi declarado após o método. Depois a gente tem o atributo var dessa classe msget, que vai ter a variável que vai receber a string que o cara digitou nesse campo de input. Então, se eu precisar saber o que o cara digitou, eu vou usar essa variável cget. Então, se precisar dar um alerta para depois saber, eu vou fazer isso aqui, usar o cget. Depois do atributo var, eu também tenho um atributo size, que vai definir o tamanho do objeto, né, desse input. Então ele vai ter 50 pixels de largura e 10 pixels de altura. Importante também aqui é a propriedade of, que define quem é o objeto pai, ou seja, aonde esse msget será criado, dentro da onde. Aqui eu estou colocando esse objeto ODLG, que é o objeto que eu criei referenciando a nossa janela MSDalog, aquela janela que a gente viu no início. E o pixel eu já falei que é só para definir qual é as medidas que eu estou utilizando aqui dentro da declaração da classe. Então são esses dois tipos de declaração de classe, de componentes de visuais.
Bom, agora a gente já pode começar a mexer. E a primeira coisa que eu vou fazer é alterar a janela. Eu falei que tinha uma mais atual e que eu prefiro até pelo visual dela, que é a FW Dialog Modal. Então eu vou instanciar ela aqui no lugar da MSW. Legal. É, vou limpar aqui os objetos que a gente vai criar objetos novos. Então nessa classe eu também preciso setar as informações iniciais que seriam título, então set título. Preciso definir tamanho dessa janela, então vamos colocar aqui a propriedade set título. Esse aqui, o set título é o método, set título e set size são métodos, e esses métodos internamente dentro da classe FW Dialog Modal vai colocar esses dados dentro de um atributo lá na classe. E aí quando eu criar esse dialog, usando esse método createDialog, vai usar esses atributos aqui que eu passei anteriormente para criar essa caixa de, de pop-up, caixa de modal e tudo mais. Bom, são variáveis básicas aqui, então a gente já pode testar, né? Para ver a diferença já da janela. Legal, tá aqui. Então só com essas 5 linhas, Activate também conta. 5 linhas aqui a gente já conseguiu fazer uma nova janela modal de diálogo ou pop-up. Então aqui a gente já vê que não pega as características do sistema operacional, né, no meu caso o Windows, mas sim do framework do Proteus. Então eu prefiro dessa forma. Então a gente pode já começar a colocar objetos aqui dentro, componentes visuais. Para a gente colocar os componentes aqui, a gente precisa resgatar esse painel principal aqui, jogar para uma variável, um objeto que vai ser a nossa referência no desenvolvimento seguinte. Então vamos pegar isso aqui tudo no meio antes do Active. Para a gente resgatar isso, a gente usa o getPanelMain. E é esse cara que vai ser o nosso painel principal para colocar os componentes visuais. Primeira coisa que acho legal aqui já ver de início é uma barra de tarefas. Vamos adicionar uma barra de tarefas aqui na nossa janela. Eu estou colocando aqui a classe explícita, né? Utilizando o método de instância dela. E aqui referenciação, como todos os objetos, componentes visuais precisam, são dimensões. Eu estou colocando aqui. Quem é o objeto pai, ou seja, onde vai nascer esse objeto que eu estou colocando, esse componente. E alguns atributos que são específicos de cada classe. Então, partindo disso, a gente vai começar a colocar os outros. Eu não vou mais explicar todos os parâmetros. Só saibam que precisam de dimensões, iniciais e tamanhos e qualquer objeto pai, onde vai nascer esse componente. Dentro dessa barra de tarefa, a minha intenção é colocar vários botões. Então, tem aqui, vou colocar vários botões. Outro método aqui explícito. Então, dimensões e objeto pai. Aqui, parâmetros específicos do botão de bitmap é o nome do bitmap que a gente vai utilizar aqui, ou seja, o desenho que vai aparecer no botão. Então, esses caras estão compilados no RPO. Aqui também, como um botão, ele precisa de uma ação quando esse botão for clicado, acionado pelo usuário. Então temos aqui uma mensagem de alerta. Outra coisa legal aqui nesse botão de bitmap é que tem um parâmetro que a gente coloca a informação de tooltip, ou seja, quando o cara posicionar o cursor do mouse em cima do botão, vai aparecer essa mensagem aqui, botão 3. Beleza? É, já quero colocar aqui também uma pasta, uma divisão de abas com a classe tfolder. Então, dimensões, aqui é o array de divisões de pasta. Então, a gente vai ter uma aba com escrito dados pessoais e outra aba endereços. Objeto pai, beleza. Dimensões.
Vamos colocar agora, começar a colocar componente para o usuário começar a digitar informações, né? Onde essas telas são muito utilizadas é para conversação do usuário com o sistema. Então, a característica desse tipo de tela é fazer com que o processo pare para que o usuário coloque alguma informação no sistema para que o processo continue. Então, o processo não continua enquanto o usuário não digitar. Então, eu vou colocar aqui uma divisão de campos, o tal do group. Aqui eu vou começar a usar, para exemplo, os métodos implícito, sem a utilização do método de instância de classe. Então, daquela mesma forma, os mesmos parâmetros de dimensões, a classe que estou usando, qual que é o objeto de referência. Aqui o prompt é o que vai estar escrito no topo da digitação, da divisão de campos. E o off, agora, a gente vai usar a referência do folder. Então a gente não vai mandar mais para o painel principal. A gente vai colocar para dentro das abas. Então para eu colocar dentro da aba, da primeira aba, que é o dados pessoais, a gente usa o objeto de referência aqui, onde foi instanciado o tfolder, e utilizamos uma propriedade dentro desse objeto que foi criada, que é um array. E como a aba que a gente quer utilizar é a primeira, a gente vai colocar a primeira posição desse array. Então as abas estão todos dentro dessa propriedade aqui, dialogs. Para utilizar a primeira aba, a gente usa a primeira posição do array. Se a gente quiser colocar esse grupo na segunda aba, a gente usa a segunda posição do array. Simples assim. Então eu vou colocar na primeira posição do array, depois eu vou adicionar mais itens na segunda aba. Então eu vou colocar aqui um label, né, uma informação para o usuário entender o que eu quero que ele digite. Vou adicionar o campo do tipo input para que ele digite algo. Vou colocar aqui um objeto tipo radial. Aqui o radial, eu preciso colocar os itens explícitos aqui, porque nessa propriedade itens ele não aceita um array. Ele aceita só essas strings separadas por vírgula. É uma característica da classe radial nesse formato de declaração implícita, ou seja, está subentendido que eu estou declarando ele aqui dentro. Vou colocar também um combo box. Agora sim, o combo box ele aceita eu mandar os itens aqui no formato de array. Então eu vou criar esse array aqui do combo box. O meu array do combo box 1, como eu estou dentro da aba de dados pessoais, eu vou colocar um array com características de dado pessoal. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, sexo da pessoa. Então masculino ou feminino. Então eu vou colocar aqui no combo. A primeira pasta para mim aqui está pronta. Uma coisa que é legal de se fazer é colocar a propriedade setTooltip, que é aquela mesma opção aqui do botão de bitmap, que é uma mensagem de ajuda para a pessoa saber o que é aquilo ali, o que ela precisa digitar ali dentro, né? Qual que é as opções que ela tem aqui de escolha. Por exemplo, aqui no combo do sexo da pessoa, eu posso colocar aqui um setTooltip de escrito sexo, por exemplo. Então eu vou colocar aqui um tooltip para o input. Então eu utilizo aqui o objeto que foi colocado como referência para a classe do msget. Eu vou colocar um tooltip com a informação né, pode ser digite sua idade. Legal. E aí eu também posso fazer pro o Radial onde ele escolhe qual que é se é pessoa física ou jurídica, tipo pessoa. Posso colocar também o do combo box, certo? São todos os objetos que eu estou referenciando aqui em cima. Bom, a gente já pode fazer um teste. Vamos fechar aqui, então, essa tela limpinha aqui que a gente vai já ter componentes visuais. Legal. Então, esse cara aqui embaixo, cheio de desenho, é a nossa barra de tarefa.
Esses bitmap aqui, ou PNG, imagem que foi compilado no RPO, estão disponíveis com esses nomes aqui que eu instanciei a classe. Temos aqui os tooltips, né? Botão, botão. Temos as abas, né? Criei lá a divisão de pasta, que é o tfolder. O group, que é o formulário aqui, uma divisão. O rádio, o label, o input e o combo box. Esses caras aqui que coloquei tooltip no final, então é no input, tá aqui, digite sua idade. Temos no rádio, tipo da pessoa, e também a gente colocou no combo box, sexo. Agora a gente pode preencher a segunda aba, né? Então eu vou mostrar aqui que além dessa forma implícita de declarar essas classes, a gente também coloca, a gente tem a opção de colocar ela explícita, né, instanciando com o método de instância da classe. Então eu vou criar aqui um group dessa forma. A única diferença é como que fica esse visual no fonte. Então agora eu vou explicitamente utilizar um método de instância. Então eu tenho as dimensões, as mesmas coisas, né? As dimensões, o texto que vai aparecer, qual que é o objeto pai. Agora a gente vai colocar na segunda aba, que é a aba de endereço, então a gente já coloca a segunda posição do array do objeto criado lá na instância do tfolder. Vamos colocar aqui já o tSay, mesmas informações, dimensão, qual que é o label, aonde vai nascer. Temos também o get. A diferença aqui do get já entra em como a gente resgata o dado, mas a gente vai falar já já disso daí. A gente precisa de um bloco de código sendo executado aí em cada mudança que o usuário faz dentro do input. Vamos colocar o radio. Temos o radio aqui. Temos agora aqui nesse radio explícito, onde a gente usa um método de instância, ele aceita o array. Então a gente não precisa colocar aqui esses strings separados por vírgula. Então vamos criar um array para esse cara. Como a gente está falando de endereço, eu vou criar um array aqui com rua e avenida para esse radio. Temos também o último aqui, é o combo. O combo, para a declaração dele aqui explícita, usando o método de instância, ele é até grande, né? Mais que o outro. Mas acho que cabe na mesma linha aqui. Vamos deixar aqui. Esse cara também aceita um array. Então, para um array de endereço, eu vou colocar algo do tipo uma casa e um apartamento. Então, vou colocar aqui depois desse combo. Então, vou usar o combo 2 aqui como o nosso combo box do endereço. Bom, a gente já colocou aqui, já replicou os objetos aqui, agora usando classes, utilizando os métodos de instância. Vamos adicionar também um botão de confirmação nessa telinha aqui, utilizando o nosso FW Dialog Modal. A gente tem a opção aqui de um método chamado debutton. E simplesmente ele precisa do título do botão e do bloco de código que vai ser executado no clique do botão. Vamos deixar assim por enquanto, a gente não quer que faça nada. Vamos testar esse código. Legal, tá aí a tela. E a segunda aba são os objetos aqui que a gente fez a declaração explícita dele usando o método de instância. E aqui, não tem diferença alguma visualmente, é simplesmente o jeito de criar no fonte. O nosso botão confirmar aqui, ó, que a gente criou embaixo, dentro, né, do framework desse FWW modal. Bom, agora, mais do que criar os objetos, é colocar eles para funcionar, ou seja, deixar o usuário digitar os dados e a gente resgatar. Então, vou colocar aqui no botão confirmar alguns alertas com os dados que o cara digitou. Então, para a gente pegar o dado aqui do primeiro input, que é a idade, a gente usa essa variável seget1. Então,
Vou colocar aqui o alerta da variável seget1. Vou colocar também um outro alerta com a opção do rádio que ele selecionou, que é a pessoa física ou jurídica. Então, beleza. Vou colocar aqui também como o rádio da pessoa física ou jurídica vai me retornar um número dentro dessa variável aqui, eu vou precisar usar ela dentro de um array com os dados, né, com esse dado de pessoa física ou jurídica. Então vou colocar aqui, vou criar um novo rádio 1 aqui e colocar as informações que a gente passou. Então assim a gente consegue o dado. Então eu criei um array com as mesmas informações que eu declarei aqui no rádio e vou reutilizar esse array pegando o número que a classe rádio vai me devolver nessa variável que eu coloquei na propriedade var. Bom, a gente já está pegando, vamos pegar também o sexo da pessoa aqui, que é o nosso primeiro combo box. O combo box me retorna direto o caractere com o resultado do array. Então ele vai me retornar direto masculino ou feminino. Agora vamos pegar da segunda aba o CEP, nosso input da segunda aba é o get, é o CEP. O CEP vamos separar aqui. O CEP vai iniciar em branco e aí esse bloco de código que é executado a cada alteração do input, ele faz a seguinte pergunta: se a informação está em branco, usa em branco. Se a informação, ou seja, o input, não está em branco, coloca a informação do input aqui dentro. Ou seja, tem quantos caracteres aqui? Esse pcount aqui é para somar a quantidade de caractere que tem dentro do input. Então, se a quantidade de caractere for diferente de zero, ele vai colocar essa variável aqui, o nasceu, nesse bloco de código, né? Esse u, essa variável que está nascendo aqui dentro do bloco de código, é onde vai ser alimentado a string que está dentro do input. Isso aqui é uma característica do tget de mandar o caractere do que está dentro do input para dentro do bloco de código. E a gente reutiliza ele aqui, jogando para dentro da variável cget02, que é onde a gente vai buscar a informação do CEP. Essas são as diferenças, né, de, de implícito ou explícito, né, a declaração das classes, né. Pode ver que é muito mais fácil a gente ver aqui que o dado do primeiro input vem para a variável que eu declarar aqui depois da propriedade var. Na declaração explícita da classe aqui, usando o método de instância, a gente precisa colocar um bloco de código para executar cada alteração do usuário. Vamos colocar as outras informações aqui já. Da rua ou avenida. E também da casa ou apartamento. Bom, deixa eu ver aqui a rua, avenida. O nosso get já foi. Agora o rádio. O rádio, criamos o rádio aqui, mas visivelmente a gente não sabe para qual variável que ele vai mandar o resultado que o usuário clicou, né? A opção que o usuário escolheu. O rádio ele precisa também desse mesmo bloco de código de execução aqui. E a gente coloca esse bloco de código na propriedade b7get. Então vamos colocar aqui o b7get do nosso rádio. Vamos usar aqui a variável nrádio para saber qual foi o número da opção que o usuário escolheu. Vamos iniciar aqui com 1. Então vai ser a mesma coisa aqui que o get, não vou entrar nesse detalhe novamente. E o rádio 2 já existe um array, então a gente vai usar o número dele passado aqui pelo bloco de código. E temos o nosso combo aqui, ele vai devolver também através do bloco de código na variável cvar02. Então vamos testar esse cara aqui. Legal, tem a tela, os dados. Então vamos começar a digitar aqui. Idade, pessoa, deixar aqui, alterar as opções.
Legal. E aí no confirmar a gente vai ter os resultados. Olha lá a idade que eu digitei, a opção da pessoa jurídica, o sexo, CEP, a avenida, o logradouro, né? A rua ou avenida, e a casa do apartamento. Peguei todas as informações. Bom, os botões aqui de cima estão com os alertas também, né? Que eu declarei lá em cima. Era isso daí que eu queria mostrar. Então, é uma tela mais bonita, né? Visualmente. E só que as declarações aqui e os componentes visuais, da mesma forma, é utilizado tanto no MS Dialog, que é a primeira tela que a gente viu, quanto no FW Dialog Model. Valeu, até a próxima.